Amados irmãos e irmãs, a oração não muda Deus. A verdadeira oração muda o nosso coração para que ele aprenda a viver como filho. E é exatamente isso que Jesus deseja nos ensinar no Evangelho de hoje. Mais do que transmitir uma fórmula ou um conjunto de palavras para serem repetidas, ele, Jesus, quer nos introduzir numa relação viva e filial com Deus. Portanto, ao nos ensinar o Pai Nosso, Jesus não está apenas nos mostrando como rezar, mas sim como nos colocar diante do Pai com confiança, abandono e amor. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos conduz ao centro da vida cristã, a relação pessoal com Deus. Jesus não está apenas ensinando uma fórmula de oração. Ele está nos revelando quem Deus é e quem nós somos diante dele, Deus. No contexto do Sermão da Montanha, Jesus contrasta então a oração dos pagãos com a oração dos seus discípulos. Os pagãos acreditavam que, pela repetição de muitas palavras, poderiam então convencer a divindade a agir. Jesus vem e rompe com essa mentalidade e nos apresenta uma verdade extraordinária. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Percebam a novidade dessa revelação. Deus não é uma força distante que precisa ser convencida. Deus é Pai. E antes mesmo de abrirmos os lábios, Ele já conhece nossas necessidades, nossas dores, nossas lutas e nossos anseios mais profundos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus ensina o Pai Nosso. E cada pedido dessa oração nos educa para viver como filhos. Antes de pedir qualquer coisa para nós mesmos, aprendemos a buscar a glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Antes de apresentar nossos projetos, aprendemos a desejar: venha a nós o vosso reino. Antes de pedir que Deus faça a nossa vontade, nós rezamos: seja feita a vossa vontade. A oração cristã, meu irmão, minha irmã, não é uma tentativa de trazer Deus para os nossos planos. É um caminho para que o nosso coração entre nos planos de Deus. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós a partir desse Evangelho. Deus é um Pai que cuida de seus filhos. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo que nós a expressemos. Não caminhamos sozinhos, meu irmão, minha irmã. Não somos abandonados à própria sorte. A providência divina continua sustentando aqueles que confiam nele. Mas o Evangelho também nos apresenta uma ordem que, inclusive, é muito clara: viver o perdão. Depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus destaca justamente esse ponto. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai também vos perdoará. Amados irmãos e irmãs, não é por acaso que Jesus enfatiza essa parte. A teologia bíblica nos mostra que quem experimenta a misericórdia de Deus é chamado, então, a tornar-se instrumento dessa mesma misericórdia. Portanto, não podemos pedir perdão ao Pai enquanto fechamos o coração aos nossos irmãos. Daqui, então, nasce o princípio eterno. Não existe verdadeira comunhão com Deus sem reconciliação com os irmãos. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. O coração que se fecha ao perdão
também se fecha à ação da graça. Talvez, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor esteja falando diretamente ao seu coração. Pare de viver como órfão. Você tem um Pai no céu. Confie mais em mim. Entregue-me suas preocupações, suas feridas e seus medos. E permita que o meu perdão transforme também a maneira como você olha para aqueles que o feriram. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Em Jesus, Deus nos revela que somos filhos amados. E quem descobre que é amado pelo Pai, encontra força para confiar, para perdoar e para recomeçar. Qual é a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados irmãos e irmãs, reze, mas reze lentamente, meditando o Pai Nosso, meditando cada frase. Não apenas recite as palavras, mas permita que elas desçam ao seu coração. E de modo especial, peça ao Espírito Santo a graça de perdoar alguém que ainda ocupa um espaço de dor dentro de você. Talvez o perdão não aconteça de uma só vez, mas ele começa quando nós decidimos entregar essa pessoa, essa ferida, nas mãos do Pai. Amados irmãos e irmãs, que hoje nós possamos redescobrir a beleza de sermos filhos de Deus e a força transformadora da oração que Jesus nos ensinou. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.